hoje eu queria ainda falar de algumas coisinhas que eu não falei. Assim, eu sinto que vocês estão preparados, entendeu? Porque a parte que cai de coisas específicas de vanguarda, a gente chegou Uma pesquisa mostrou o seguinte. Que é isso, gente? Eu tô dando aula para vocês, o Google tá fazendo pesquisa com o que eu tô falando com vocês. Que bagulho doido. O que é relativo à vanguarda, a gente explorou e tá tranquilo. Né? O que cai de arte contemporânea é complicado porque a arte contemporânea ela não tem essas divisões certinhas por movimentos, ou pelo menos não tem lá muito disso, né? É mais no comecinho, no período próximo da Segunda Guerra ainda, que a gente tem essas divisões mais claras em movimentos artísticos, mas a coisa vai meio que se misturando, né? Essa é uma característica da própria arte contemporânea, que não tem essas fronteiras, né? Porque o que vale é a ideia. Então, aquele resumão que eu joguei para vocês lá no começo do ano, que fala de características gerais de tudo, é o que tem de mais importante para se saber sobre arte contemporânea. Né? Que as questões elas vão te cobrar aquilo. Pouco importa o que vai ser apresentado. Então, o que cai de arte contemporânea são características mais gerais, né? É a questão dela não ser eterna, dela ser efêmera em grande parte, da ideia ser mais importante que o objeto artístico em si. Né? A questão do público participar de maneira ativa é uma coisa que é bastante cobrada. Eu coloquei algumas questões perdidas numa das avaliações anteriores de vocês aí, principalmente aquela parte que é relativa a L8C, que é os parangolés, né? Que versam sobre essa coisa de ser um objeto artístico que só funciona quando a pessoa se veste. A pessoa veste o objeto artístico, né? E participa da própria coisa, né? Os flash mobs, enfim, coisas assim que são características dessa produção mais contemporânea, dessa arte mais performática, né? A coisa do objeto artístico, da tentativa da arte, ou do artista tornar essa arte menos comercial, né? Quando você faz uma performance, essa performance ela dura só naquele momento que você está assistindo. Você pode vender o vídeo daquilo, você pode vender entradas para assistir aquela performance, mas ela é uma coisa que jamais vai ser colocada num leilão no futuro, né? Então, a própria maneira como se relacionar com o objeto artístico foi uma coisa assim que mudou bastante a partir dos anos 60, né? Então, essas coisinhas é que são cobradas na arte contemporânea, né? Uma coisa que sempre cai é a coisa da participação do público. Então só muda, às vezes, o objeto artístico. Às vezes eles pegam algum objeto lá de Inhotim, né, que é o maior museu de arte contemporânea da América Latina, que fica em Brumadinho, né? Não foi atingido pelo rompimento da barragem, né, nesse ano, se manteve lá, ficou um tempão fechado, porque com várias pousadas se acabaram com o rompimento das barragens, né? Então deu uma quedazinha na frequentação, mas já está firme e forte lá funcionando normalmente em Inhotim. Então, Inhotim é o Museu de Arte Contemporânea ao ar livre. Né? Então, às vezes, eles pegam algum objeto de lá para perguntar coisas relativas a essas características gerais da arte contemporânea. Né? Com a mudança de governo, como a gente está num governo um pouco mais conservador, eu acredito que não vão cair questões mais
provocativas, né? Que nem que já caiu sobre a arte que tocava em temas como homossexualidade, né, questões do feminismo e tal. Pode ser que isso não acabe entrando no Enem, porque o Enem está um pouco mais assim, mas é porque era ideológico. Não, e por acaso o lado contrário da ideologia anterior não é uma ideologia também, então ele continua sendo ideológico, né? Então o viés hoje em dia talvez seja um pouco mais conservador, então não entre em questões polêmicas assim, né? Então talvez as questões que caiam de arte contemporânea elas versem mais nessas coisas mais gerais mesmo, na participação do público e tal. Eu acredito que talvez eles coloquem Lygia Clark, né, como artista assim contemporânea que entre um pouco nisso aí, ou o próprio Nelson Lerner, né? Então são nomes fortes que podem entrar, né? O próprio Hélio Oiticica, né? Que eles trabalham com essa linguagem contemporânea sem entrar em temas delicados, né? Enfim, então são algumas apostas assim, mas eu desconfio que esse ano vai se cair, o que cair de arte vai cair mais no tradicionalzão, né? Vai voltar um pouco mais para a arte moderna, mesmo para as vanguardas. Imagino eu que o passo seja um pouco mais tradicional. Então, vale apostar em artistas das vanguardas, né? E a arte do Brasil? A arte do Brasil a gente falou muito, a gente pincelou, né? Então eu gostaria de mostrar algumas coisinhas ainda hoje, antes da gente terminar, né? Falar rapidamente sobre alguns artistas brasileiros que podem cair, né? Que caem sempre, tipo Portinari, tipo Anitta Malfatti, tipo Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, né? Então tem alguns nomes que são meio obrigatórios, né? Então essa última aula aqui eu gostaria de dedicar a esse momento aqui, porque é a última oportunidade que eu tenho ao vivo com vocês de poder falar com coisas sobre vestibular. Pretendo não me estender muito, mas dar um bom auxílio para vocês nesse sentido. Tá? Então acho que vale a pena a gente acompanhar aqui, tá? Peguem uns dias aí, depois que acabarem as aulas, se vocês estiverem livres de prova, etc., não estudem assim a fundo. Dá uma relaxada na cabeça. Procura atividades que aliem o lazer com o aprendizado. Filmes que falem sobre os assuntos que vocês vão trabalhar, textos que sejam divertidos, sites interativos, pelo menos nessas primeiras semanas logo após as aulas, para dar uma relaxada boa, e aí vem as festas, aí você mergulha de cabeça realmente no estudo para dar aquele último sprint antes das provas. Eu acho que vai ser assim fundamental, bacana para vocês, tá? Aí vocês vão estar super bem preparados. Bom, a gente chama de arte pós-moderna tudo que é a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Arte pós-moderna ou arte contemporânea. Né? Eu fiz questão de colocar o termo pós-moderna porque é o termo que a gente encontra em alguns livros estrangeiros que consideram a arte contemporânea ainda como continuação da arte moderna. Né? Mas aqui no Brasil, e em boa parte, assim, na maior parte das produções artísticas, a gente fala em arte contemporânea, não em arte pós-moderna ou arte moderna até os dias de hoje. Né? A gente tem um movimento forte de expressionismo ainda no pós-guerra, e é um expressionismo. O expressionismo ele já era cru, provocativo, mostrava feiura, né? Antes, né? E com a passagem por 2 guerras mundiais, o expressionismo se torna ainda mais irônico, ainda mais provocativo, né? A gente vê ali Francis Bacon, por exemplo, né, com aquelas figuras, aquelas carcaças ali no fundo, que não dá para saber se são de animais ou se é humana. Então, mostra um pouco da degradação do ser humano, da humanidade, né?
A Jean do Buffet aí, ó, que você vê do lado, tem algumas figuras que sugerem figuras humanas no meio de um grande caos, uma grande sujeira, né? As técnicas se tornam mais agressivas, né? O pintor carrega mais de tinta. No caso do Jean do Buffet, ele esfregava a tela pintada no chão, enfim, para criar texturas diferentes. O modo de se aplicar a tinta é um pouco mais violento e tal, né? Na Europa, a gente vê ainda uma continuação mais parecida com os movimentos abstratos, né? Então tem o grupo Cobra, que você vê que visualmente lembra ainda bastante de cubismo, bastante do expressionismo na sua vertente mais abstrata, né? Mas, como eu falei, as técnicas são um pouco mais gestuais, mais livres, mais violentas, né? Nos Estados Unidos, com a chegada de uma geração de artistas europeus que trabalhavam a linguagem abstrata, o abstracionismo acaba tendo grande sucesso nos Estados Unidos, e aí surge um movimento conhecido como expressionismo abstrato, que a gente destaca principalmente Jackson Pollock, William de Kooning e Mark Rothko, que levaram a pintura aos limites. O Jackson Pollock com a arte gestual, né? Com o action painting, caminhando e jogando tinta sobre a tela, né? Então acho que não tem mais o que se inventar em termos de pintura, né? Ele caminhando sobre a obra de uma maneira quase que ritual, né? Como muitos índios norte-americanos faziam sua arte no chão, né? Então ele meio que resgata um pouco da cultura local e mistura com as vanguardas estrangeiras. Então ele acaba se tornando a principal vertente desse movimento aí, né? Com esse jeitão bad boy dele aí, se vestindo quase como o James Dean, né? Muito embora ele não seja assim bonitão galã como o James Dean, mas esse jeitão bad boy dele, né? Provocado muitas vezes pelo próprio mau humor dele, pelo excesso que ele tinha com o álcool, com a bebida, né? Sempre de cigarrinho na boca, né? Enfim, acabou se tornando uma figura folclórica, né? E agradou ao grande público, né? Ele não parecia ser um pintor intelectualoide, snob europeu, né? É uma coisa mais rústica, mais tipo o típico cidadão norte-americano, né? Então acabou agradando o público norte-americano, né? Enfim. Aí ele morreu, né? Ele morreu num acidente de carro, né? A esposa dele, que também era artista, herdou todas as obras dele, e ele era um artista que vendia muito fácil os seus trabalhos, né? Então, ela, ao colocar os trabalhos dele para leilões, depois da morte dele, não que ela tenha inventado o mercado do leilão da arte, né? Mas deu um salto grande de interesse para a arte como investimento, né? Então, quem lembra do primeiro filme do Homem de Ferro, tem uma cena curiosa que tá ele conversando com a Pepper Potts, logo no comecinho do filme, e ela vem comentando para vocês, para ele, sobre algumas obras de arte que estavam sendo leiloadas, e ela inclusive fala do Jackson Pollock, de uma obra que se chamava alguma coisa, Outono de alguma coisa, né? E ele pergunta para ela, é uma representação de uma paisagem do outono, alguma coisa assim? Ela fala, não. O que mostra que ele não estava nem aí
para a produção artística lá, né? Não queria nem saber, não tinha conhecimento do quadro mesmo. A segunda pergunta que ele fala assim, o preço inicial está caro? Sim, está. Então pode comprar. Né? Então, é a visão do objeto artístico como um investimento bom, economicamente falando, para que num futuro leilão ele possa ser colocado à venda novamente e se recupere esse dinheiro. Né? Então, esse mercado das artes se tornou mais ávido por isso, passou a ver as artes como um bom modo de se investir. Muita gente usando a arte para lavar dinheiro sujo, né? Isso é bastante como a gente costuma ver isso bastante nos noticiários, né? Os grandes bancos usando investindo parte do seu patrimônio em arte, também já pensando na questão da valorização. A gente tem aqui no Brasil o exemplo do Banco Santos, que quando quebrou, existe uma infinidade enorme de objetos de arte que pertenciam ao dono do Banco Santos, que estão sendo colocados agora em leilão para recuperar o dinheiro das falcatruas e etc., que levaram a quebra do banco. Né? Enfim, então a arte passou a ser vista também de uma forma mais econômica, mais comercial, do que como objeto artístico mesmo. E isso desagradou bastante uma boa parcela dos artistas. Então a gente vê a grande mudança da visão para com as artes nos anos 60. Tem um homem vendendo mandioca aqui na frente, estão ouvindo? Olha a mandioca, olha a mandioca. É bem na hora da aula, né, que acontece essas coisas. Enfim. Então a gente vê uma geração de artistas nos anos 60, principalmente, 70, que começam a contestar esse lado comercial da arte e tentam reinventar, criar uma nova arte que não possa ser embalada mais e vendida como um produto. Né? E aí o primeiro grande movimento que tenta fazer isso, tenta fazer essa mudança, é esse movimento artístico aqui, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o pop art. O pop art, ele faz uso de coisas que não são consideradas ou não eram consideradas artísticas para tornar objetos artísticos. Ele se inspira nas histórias em quadrinhos, né, que era uma coisa que era considerada diversão para criança, não era considerada como arte. Né? Hoje em dia, há quem considera como arte, né? Inclusive o museu, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, foi o primeiro museu no mundo a fazer uma mostra sobre quadrinhos, né? Levando as histórias em quadrinhos à categoria de arte. Né? Mas, num contexto geral, era levado... E isso é uma piada constante, que se faz até em filmes, né? Que quadrinhos ou é coisa para criança ou é coisa para retardado. Né? Então, é um produto que não era bem visto como objeto artístico. Né? A arte feita para publicidade tinha intenção só de vender um produto, então ela não tem uma qualidade artística, digamos assim. Né? Então, eles se inspiravam muito nessas coisas que são fenômenos de contato com as massas, quadrinhos, publicidade, cinema... E usavam isso como fonte de inspiração para a produção artística, né, para questionar justamente essa coisa do valor da arte. Ó, tudo bem, então você não considera quadrinho como arte? Se eu pegar um quadrinho de uma história inteira, ampliar e colocar numa tela, será que ele vira arte? Então é uma forma irônica de contestar a arte. Então eles achavam que as pessoas iam se desagradar, mas foi um grande tiro pela culatra, né? Porque, no final das contas, o pop art
ele tem uma cara bonitinha, uma cara vendável, uma cara comercial, né? Ele tentou não ser comercial, mas acabou caindo no gosto popular e passou a vender muito, né? Andy Warhol chegou a ter tanta grana, que ele passou a financiar outros artistas, né? Por exemplo, o Basquiat era grafiteiro, morador de rua nos Estados Unidos, drogado, etc. E ele foi lá e resgatou esse cara e pôs os grafites dele dentro das grandes galerias e trouxe a arte dele para os estúdios. Andy Warhol, ele não cantava, não tocava nenhum instrumento, mas ele tinha uma banda de música, né? Ele juntou vários músicos e uma amiga dele que sabia cantar e criou a banda Velvet Underground, né? E a capa do disco era uma obra de arte dele, aquela famosa obra, a capa do disco do Velvet Underground, que é uma banana, né? E fez os caras da banda aceitarem a Nico, que era a amiga dele, como vocalista, né? Os caras toleraram durante um tempo, depois chutaram a menina para fora da banda e continuaram com a banda depois de um tempo, né? Mas, enfim. O Andy Warhol fazia esses quadros de repetições de imagens, e a gente vê aqui, por exemplo, um Elvis Presley que vai ficando cada vez mais desbotado, né? É aquela coisa da mega exposição chegar a incomodar de tal forma a gente que a gente passa a desvalorizar, né? Você idolatra o Elvis até você sugar tudo que ele tem na sua imagem. É um fenômeno bastante recorrente no mundo contemporâneo, né? A gente consome uma coisa que é moda durante um tempo e depois esquece, né? Tem uma frase do Andy Warhol muito famosa que ele fala assim, que chegará um dia onde todas as pessoas terão direito a 15 minutos de fama, né? E a gente está vivendo nesse momento, né? É aquela coisa do Big Brother. O cara é famoso durante o Big Brother, acabou o programa, você já não lembra nem o nome de nenhum participante mais. Enfim. Então era uma obra, era uma arte que era para contestar esse lado comercial da arte, né? Mas acabou vendendo demais, né? Então eles caíram na própria armadilha deles, né? Na Europa ainda se continuava muito a arte com jeito da arte moderna ainda, né? Então você vê que o movimento da abstração ainda continuou forte lá fora, né? E tem um grupo de artistas em especial que resolveu colocar essa produção artística brincando com ilusões de ótica. Então, é a primeira vez que a gente vê a participação ativa do público dentro de uma obra de arte, né? Porque não é só abstração pela abstração. Você olha e você tem a sensação de movimento, de volume, quando olha para esse trabalho. Então, esse trabalho só faz sentido se tiver alguém observando. Né? Ele sozinho, por si só, não quer dizer nada, né? Ele precisa que o público esteja olhando para ele e tenha sensações ao olhar esse quadro, né? Então, é uma tendência que a gente começa a ver desde o op art, de uma maneira tímida, invadir todas as artes dali para frente, né? A gente tem Escher, que fazia essa mesma ilusão de ótica, só que de forma figurativa, não de forma abstrata. E o limite, acho que talvez o último movimento artístico que a gente ainda pode colocar nome seria da arte cinética, né, com Calder, que ele é derivado direto do cubismo, mas ele seria um cubismo tridimensional que se movimenta, né? Ele cria os móveis, né, que são objetos que são movidos ou por máquinas, ou por ação da gravidade, ou por ação do vento, né? Então seriam obras de arte tridimensionais que se movimentam, né? Dali para frente, a arte muda de cara, né? E há uma tendência
a cada vez a gente se livrar mais do objeto artístico, né? O minimalismo, ele reduz a arte aos seus mínimos elementos, né? Que é cor, que é forma, né? Dentro do minimalismo surge a chamada arte conceitual, que é aquilo que a gente já tinha falado no começo do ano, que vale mais a ideia do que o objeto. Olha o exemplo aí embaixo. 1 e 3 cadeiras do Joseph Kazuchi, né? Você tem a cadeira em si, você tem a foto da cadeira e você tem uma definição de dicionário de cadeira aqui do lado. Os 3 são cadeiras, né? Mas só são interpretados como objetos artísticos quando são colocados juntos assim. Essa não é uma cadeira para sentar. Essa é uma cadeira que, claro, serviria para sentar, mas no presente momento você transformou a cadeira, que é um objeto comum, num objeto artístico, ao compor em volta dela com a imagem da cadeira e com a definição do que é cadeira. Né? Então, o que tem de interessante aqui é essa cadeira. Essa cadeira pode ser uma cadeira comum que custe aí, sei lá, R$50, né, R$30, 40, 50, R$100 que seja, né? Uma cadeira comum, mas ela se torna um objeto artístico quando você propõe uma brincadeira com as ideias. Né? O que é mais interessante aqui? O objeto artístico ou a ideia? Claro, a ideia, né? E aí você tem as vertentes, né? Dessa arte minimalista, que uma é a chamada arte processo, que leva em conta o processo de construção. Então, o artista ele propõe a montagem de objetos durante um período e essa montagem do objeto já é exposta, né? As performances são criadas para que você não venda o objeto artístico, né? Porque o objeto artístico já é a performance em si, né? A instalação que coloca o público dentro do objeto artístico, né? E provoca sensações. Você caminha em volta desse objeto artístico, você pode tocar, você atravessa ele e isso te provoca sensações, né? Você tem a land art ou a arte ambiental, né? A gente tem aí essas obras do Cristo que costumam embalar objetos, prédios, ilhas. Você tem o body art, né? Que é a arte corporal, que é uma coisa que acaba se tornando pessoal no lance das tatuagens, por exemplo, e da modificação corporal, né? Você tem o hiperrealismo, né? Então, são alguns artistas que criam suas obras muito parecidas com a realidade, mas a gente só sabe que não é real porque não está na escala real humana. É uma cabeça gigante, é um retrato gigante, é uma figura humana minúscula, enfim, né? A gente tem a arte naif, a arte ingênua, que é a arte produzida por pessoas que não são artistas, né, que não participaram de escolas artísticas e começam a produzir. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil. A gente tem Heitor dos Prazeres, que contava toda a história do surgimento do samba no morro no Rio de Janeiro em suas pinturas, porque ele é participante da velha guarda da Portela, né? E aí depois de velhinho ele começou a pintar, né? E dentre outros nomes famosos. O grafite passa a ser considerado arte, né? Enfim, são as vertentes mais recentes aí da arte contemporânea. No Brasil, a gente tem produção pré-histórica, que vai até a chegada dos portugueses. Então, a nossa arte pré-histórica ela acompanha até a chegada de Cabral. A gente tem toda uma produção indígena que só foi considerada artística recentemente, né? Porque ela foi ignorada no período colônia, quando o Brasil foi colonizado e veio para cá o barroco, né? As missões artísticas que a gente viu no começo do ano, né? O primeiro movimento no Brasil que seguiu junto com os movimentos estrangeiros foi o barroco, né? Um grande elemento
Um grande destaque a gente dá para Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né, que fazia essas obras. Você vê a diferença do barroco estrangeiro para o barroco brasileiro. O barroco brasileiro ele tem forte influência de arte primitiva, de arte africana, né? A missão francesa, que a gente estudou no começo do ano, que chegou junto com a família real, né? A chegada da nossa pintura acadêmica com o surgimento das academias de arte aqui, que só foi quebrada com a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Toda uma geração de artistas surgiu aí, só cuidado quando for citar que Tarsila do Amaral ela fazia parte do grupo dos modernistas, mas não esteve presente na Semana de Arte Moderna de 22, porque ela estava na Europa nessa época, né? Mas o grande organizador artístico foi Di Cavalcanti, junto com os escritores Menotti Del Picchia, o Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Essa arte brasileira ela não trouxe os movimentos artísticos separados, cubismo, expressionismo, etc. Ela se influenciou de uma maneira geral dessa arte europeia e trabalhou elementos da nossa cultura, né? O samba, a gafieira, os nossos tipos físicos brasileiros e tal. E ao misturar com a cultura local, a gente tem o surgimento do movimento antropofágico, né? Elementos de expressionismo no Brasil. Veio com Lazar Segal, que não era brasileiro, era lituano, e veio para o Brasil, se encantou com o Brasil e se radicou aqui, e influenciou uma geração grande de artistas, dos quais a gente pode destacar Portinari. Portinari, por ser membro do Partido Comunista, ele tinha uma visão voltada da arte para o povo e para o trabalhador, enaltecer a mão de obra e o povo brasileiro, né? As nossas raízes culturais, então o povo brasileiro e a sua mistura aí através do mestiço, né? Os trabalhadores aqui, ó, representados no café, né? Os retirantes, então, o sofrimento do povo brasileiro, principalmente do povo do Nordeste, fugindo da seca e vindo para os grandes centros no Brasil, enfim. Nos anos 30, a gente vê os artistas brasileiros dessa geração moderna se unirem em grupos e criarem salões artísticos, mostras, etc. E aí a arte moderna brasileira ela se sobrepõe à arte acadêmica brasileira e se torna vencedora, né? E aí a gente vê uma geração seguinte se dedicar basicamente ao expressionismo e ao expressionismo abstrato. A gente dá um grande destaque aqui para esse grupo Santa Helena, porque é um grupo de artistas que não viviam só da arte, eles tinham seus empregos nas fábricas e trabalhavam a arte no seu tempo livre, né? Era o grupo da arte operária aí, do qual a gente destaca Rebolo, Zanini, Bonadei, mas principalmente Volpe, das bandeirinhas aí, né? Aqui o grupo Sebikai, que são só de imigrantes japoneses, a gente destaca Manabumabe e Tomiotaki. Arte primitiva, como eu falei, ó, de Djanira, por exemplo, né? Nos anos 50, essa arte moderna começa a ganhar espaço, seja na arquitetura de Niemeyer e nos grandes espaços dedicados à arte, que foram as construções aí do Ibirapuera, né? A gente vê aqui Brasília também, o Museu de Arte de São Paulo, né? O MAN, espaços dedicados à arte moderna e contemporânea que foram criados aqui no Brasil. A gente teve uma geração pop, a nossa geração pop, como era no período de ditadura, se dedicou a temas mais suaves como novelas,
como música, a gente vê aqui no meio uma fã da Jovem Guarda e o futebol, por exemplo, né? E a nossa arte, aí a gente encerra o nosso passeio pelas artes brasileiras, a nossa arte que, como nos Estados Unidos, se torna muito abstrata e se afasta do público, né? Então a gente vê uma geração de artistas neoconcretos tentando trazer o público de volta para as artes. Então a gente vê Lygia Clark fazer objetos como o bicho, que é todo articulado para que seja manipulado pelo público, né? Assim como Franz Weismann, né? E Elliot Sica com os parangolés, né? Que são objetos artísticos para se vestir. E a gente tem aí Cildo Meirelles, em pleno período de ditadura, fazendo provocações artísticas, carimbando notas de dinheiro com frases de quem matou Herzog, né? Herzog, que foi um repórter da TV Cultura, que foi perseguido, torturado e morto pela ditadura. Né? E os circuitos ideológicos que ele fez também nas garrafas de Coca-Cola, né? Imprimindo frases nas garrafas que eram retornáveis contra os Estados Unidos, né? Fora Yankees, coisas assim, né? Cildo Meirelles é sensacional. Tem uma parte do Inhotim que eu citei para vocês hoje, que é toda dedicada à obra do Cildo Meirelles. Bom, teria muito mais coisa para mostrar, mas eu acho que chegando em Lygia Clark, chegando em Elliot Sica, chegando em Cildo Meirelles, são grandes apostas aí para coisas que venham a cair nos vestibulares. Mas se concentrem em analisar sempre essas obras contemporâneas a partir de características gerais do movimento. Gente, grande beijo para vocês.